Olá, alunos do curso técnico em agropecuária. Na aula de hoje, no conteúdo de fisiologia vegetal, estudaremos os movimentos vegetais. Os vegetais, eles são capazes de reagir a certos estímulos ambientais por meio de movimentos de parte do seu corpo. Dentre esses movimentos estão o tropismo, do grego mudança de direção, e os nastismos. São dois movimentos que a fisiologia explica com bastante facilidade. Bom, iniciamos pelo fototropismo. O fototropismo é o movimento da curvatura que a planta realiza em resposta à luz. Nós já estudamos os efeitos dos reguladores de crescimento e dos fito-hormônios nas plantas e, levando em consideração ao conteúdo da aula passada, o fototropismo ele é direcionado pelo movimento da auxina, um grupo de hormônios presentes na planta sintetizados principalmente na região do meristema. Então, no fototropismo, a planta cresce em direção à luz. Por quê? Porque o lado mais escuro, o lado mais escuro. Por exemplo, aqui na foto que nós podemos observar. Enquanto a luz é incidida na parte de cima, como normalmente acontece na natureza, a planta cresce normalmente, Quando essa luz é direcionada, ou seja, nós colocamos um ponto de luz na lateral da planta, as células que estão no escuro, então lembrando que aqui está o ponto de luz, as células que estão no escuro, elas ficam maiores devido justamente à presença da auxina, o que promove uma curvatura do caule em sentido à luz. Então, essa planta aqui, ela cresce no sentido à luz, ela busca a luz. Isso, gente, se chama fototropismo. É o movimento da planta em direção à luz. Foto, luz, tropismo, movimento. Então, é o movimento da planta no sentido da luz. Aqui nós podemos observar algumas plantas, que têm uma parte delas iluminada e vocês podem ver como que o movimento dela é bem nítido, se movimentando no sentido da luz. O fototropismo nós vamos entender também, e vai ser bastante importante na prática para vocês. Nós temos o que nós chamamos de fototropismo positivo e fototropismo negativo. Então, nós vamos pegar uma planta em condições normais de crescimento. Então, nós vamos ter uma planta aqui com o caule aéreo, uma planta, aqui é um tomateiro, um desenho de um tomateiro, O tomateiro tem raízes subterrâneas e caule aéreo. Nessa condição, o caule da planta, ele vai buscar sempre o sentido da luz. Como ele cresce no sentido da luz, ele busca a luz. Ele tem fototropismo positivo, ou seja, o movimento dele é a favor da luz. Só que, em compensação, a raiz do tomateiro, ela cresce de maneira subterrânea, ela é subterrânea. Então, ela cresce na ausência de luz. Então, ela cresce no movimento ao contrário, sem luz. Então, nós chamamos de fototropismo negativo. Então, a raiz do tomateiro, ela tem fototropismo negativo porque busca o escuro. E o caule, que é a parte aérea da planta, fototropismo positivo, porque ele busca a luz. O geotropismo é outro movimento, que a fisiologia explica com perfeição. Ele representa o crescimento vertical de uma planta em resposta a estímulos da força gravitacional. E os vegetais orientam o seu crescimento para o centro da Terra. Então, nós observamos aqui que nós temos a ação da gravidade, que nos mantém na superfície da Terra. E nós vamos ter aqui, um crescimento de uma árvore. Essa árvore aqui, ela vai ter raiz subterrânea e caule aéreo, Então, aqui, em relação ao fototropismo, o caule tem fototropismo positivo porque busca a luz. E a raiz tem fototropismo negativo porque cresce contrário à luz, ou seja, na escuridão. Só que em relação ao geotropismo, é o contrário, O geotropismo, gente, é a orientação do crescimento do vegetal em relação ao centro da Terra. Então, quem que cresce em relação ao centro da Terra? Não é a raiz? Não é ela que penetra no solo e vai buscar a profundidade? Teoricamente, até atingir, entre aspas, claro que isso não aconteceria, o centro da Terra. Então, a raiz, ela tem geotropismo
positivo, porque ela busca o centro da Terra. E fototropismo negativo, porque ela cresce contrária à luz. Em compensação, o caule, ele tem fototropismo positivo, porque ele busca a luz. E geotropismo negativo, porque ele cresce ao contrário do centro da Terra. Então, ela cresce no movimento antigravitacional. Então, ela tem geotropismo negativo. Aqui nós podemos observar um vaso que foi colocado deitado e um outro vaso que foi colocado de cabeça para baixo. Teoricamente, se nós fôssemos pensar, essa planta aqui ela cresceria na horizontal. Não é isso que acontece. Por quê? Porque o caule, ele sempre tem geotropismo negativo. Então, ele cresce em sentido oposto ao centro da Terra. Então, ele faz uma curvatura e promove o crescimento dele. E é lógico, gente, aqui também tem o efeito da luz, o fototropismo positivo. Esse caule vai crescer no sentido da luz. E a mesma coisa do vasinho que foi colocado de cabeça para baixo. Olha para vocês verem como que a curvatura do vegetal é elevada. Essa curvatura aqui, gente, é o movimento, é o tropismo, é o movimento da planta. Então, esse movimento aqui faz com que a planta, o caule que tem geotropismo negativo, ele vai subir no sistema. Olha a curvatura favorecendo, né, o crescimento vertical. E o fototropismo positivo, ele cresce também em busca da luz. Por isso que faz essa curvatura. Esse fato, gente, nós observamos bastante quando tem uma planta crescendo, por exemplo, à margem de estrada. Geralmente as nossas estradas aqui no sul de Minas, elas são cercadas de barranco dos dois lados. E quando nós observamos algumas árvores crescendo no barranco, nós observamos essa curvatura aqui perfeitamente. Por que curva então? Porque a parte aérea tem fototropismo positivo, que vai buscar a luz, e geotropismo negativo, que vai crescer em sentido contrário ao centro da Terra. Vocês entenderam? Então, aqui para nós resumirmos, né? Nós temos aqui uma planta com raiz subterrânea e caule aéreo, aonde nós vamos ter aqui um fototropismo positivo do caule, porque ele busca quem? A luz. E um fototropismo negativo das raízes, porque ela busca escuridão. Aqui embaixo, nós vamos ter um geotropismo negativo do caule, porque ele está crescendo ao contrário ao centro da Terra. E um geotropismo positivo das raízes, porque ela está crescendo de acordo com o centro da Terra. Outro movimento que existem nas plantas são os nastismos. O que é o nastismo? É o movimento da planta que não envolve crescimento e eles não são orientados, ou seja, são sempre iguais, não importando a direção do estímulo. Ou seja, eles não têm aquele estímulo tão favorável em relação à luz, por exemplo. O fotonastismo, então lembrando, foto, luz, nastismo, movimento, sem a necessidade de um estímulo. Esse movimento aqui, ele não é orientado pela direção da luz, né? Ou seja, ele não se movimenta em relação à luz, sendo sempre para a base da flor. Então, essa flor aqui, a 11 horas, é uma forração muito utilizada na floricultura. Eu, particularmente, eu gosto bastante dessa forração aqui, eu acho uma forração alegre, mas ela só abre, por isso ela é chamada 11 horas, ela só abre na volta do dia. Ou seja, as flores, se abrem durante o dia e elas se fecham durante a noite. Então, esse movimento é o fotonastismo, ou seja, quando não tem presença de luz, essa flor se fecha. Quando tem presença de luz, ela se abre. É uma planta bem típica do fotonastismo. Outro nastismo é o tigmonastismo e quimionastismo. Nossa, mas que nome estranho! Mas vocês querem ver que é bem fácil de entender? São movimentos que ocorrem em plantas insetívoras, também comumente conhecidas como plantas carnívoras, que em contato
com um inseto, fecham suas folhas com tentáculos ou pelos urticantes e logo em seguida liberam uma secreção digestiva e que ataca o inseto. Na verdade, o inseto ele vai fornecer enzimas para essa planta para que elas possam sobreviver. Outro movimento é a cismonastia. É um movimento verificado nos folíolos das folhas de plantas do tipo sensitiva ou mimosa. É uma planta bastante conhecida aqui na nossa região, que ao sofrer qualquer abalo com a mão de uma pessoa, ou vento, ou a chegada de algum inseto, fecham seus folíolos, né? Como nós podemos observar aqui, né? Vocês estão observando o fechamento desses folíolos. Esse movimento é explicado pela diferença da turgescência, ou seja, nessas folhas tem a presença de água, né, que está lá no parênquima aquoso, e essas folhas apresentam. Quando nós tocamos, a planta sente que pode perder água. O que ela faz? Fecha seus folíolos, que são essas pequenas folhas, e dessa maneira evita a perda excessiva de água. E eu estou deixando 2 links aqui de 2 vídeos do YouTube, que estão no YouTube, para vocês assistirem o movimento da mimosa ou da sensitiva. Bom, gente, um outro que nós podemos observar aqui é o fotoperiodismo, extremamente utilizado na agricultura, que é a capacidade do organismo em responder a determinado fotoperíodo. Isso é, período de exposição à luz. O que é o fotoperíodo? É o número de horas de luz durante um dia. Nos vegetais, o fotoperíodo influi no fenômeno da floração e, consequentemente, no processo produtivo e formação de frutos. Por quê? Porque se não houver florada, nós não vamos ter a produção de fruto. As plantas, elas são classificadas de 3 maneiras quanto ao fotoperíodo. Plantas de dias curtos, né? Que são aquelas que florescem quando a duração da noite, que é o período escuro, é igual ou maior do que o determinado valor, denominado período crítico, ou fotoperíodo crítico. Plantas de dia curto florescem no fim do verão, no outono e no inverno. Algumas plantas que respondem deste modo são o morangueiro, o crisântemo, né, essa planta aqui de flor amarela, o cafeeiro e a orquídea. O cafeeiro, por exemplo, o fotoperíodo dele diminui, né, entre os meses de março e abril, coincidindo com a queda de temperatura e a queda da pluviosidade, né, que são as chuvas, para iniciar o processo de florescimento. Então, nós observamos aqui, né, num período crítico aqui, com dias curtos, né, ou seja, o número de horas de luz menor, essa planta floresce, e quando eu tenho um número de horas de luz maior, entre 16, 18 ou 20 horas, o que acontece? Essa planta aqui, ela não floresce. As plantas também são classificadas como plantas de dia longo. São as plantas que florescem quando expostas a um fotoperíodo acima de um valor crítico, que é chamado de fotoperíodo crítico. Quando essa planta estiver exposta a um fotoperíodo menor que o seu fotoperíodo crítico, ela cresce, mas não floresce. Algumas plantas que respondem deste modo são espinafre, aveia, rabanete, entre outros. Então, aqui nós podemos observar aveia, rabanete, né, e espinafre. Aqui nós temos 10 horas, 12 horas, 14 horas. Vocês podem observar que essa planta aqui não floresceu. Quando esse fotoperíodo aqui aumenta para 16 horas de luz, 18 horas de luz ou 20 horas de luz, essa planta aqui floresce. E nós temos também as plantas que são indiferentes, ou seja, o fotoperíodo não interfere no desenvolvimento e nem no florescimento dessas plantas. Então, são plantas que elas florescem em qualquer época do ano. Um exemplo deles é o tomateiro, uma planta muito cultivada no setor de olericultura. Bom, gente, muito obrigada e até a próxima aula.